Vamos ver a definição aqui, olha. Uma equação diferencial da forma... Ó, então, nós temos aqui o formato de uma equação diferencial. Nós temos dy dx igual a g de x e h de y. G de x é uma expressão cuja variável é x e h de y é outra expressão cuja variável é y. Tá bom? Então, olha, essa equação aqui, nesse formato, ela é chamada de separável ou tem variáveis separáveis. Por quê? Nós podemos verificar aqui, olha, se nós fizermos essa diagonal aqui, nós vamos ter a função h de y dy e g de x dx. Ok? Se nós fizermos essa diagonal, nós já vamos poder separar. E aí nós vamos ter que convencionar o seguinte: nós vamos colocar a variável y no primeiro membro e a variável x no segundo membro. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Então, essa aqui é um exemplo de equação diferencial separável, tá? Então nós temos aqui, ó, a função 8x ao cubo é uma função que tem a variável em x, y é uma função que tem a variável em y. Essa aqui, da número 2, dy dx, 6 vezes x vezes y. Embora o y não esteja no denominador, ela também, nós temos aqui duas funções. Uma função em x, que seria o 6 vezes x, e uma função em y, que seria o y apenas. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos separar essa equação. Se nós tivermos uma equação na qual a gente não possa separar assim, colocar y no primeiro membro e x no segundo, significa que não dá para resolver com essa metodologia. Nós vamos ter que ter uma outra metodologia para resolver a equação. Então vamos lá, olha. Então vamos ver o método de solução das equações separáveis, tá? Então, sendo dy dx igual a g de x sobre h de y, nós podemos reescrever a equação da seguinte forma. Então, como nós havíamos falado na diagonal, olha, h de y dy vai ser igual a g de x dx. Se você observar essa equação aqui, no primeiro membro eu só tenho y, no segundo membro eu só tenho x. Certo? Então, nós vamos fazer o quê? Integrar as duas partes. Eu vou integrar h de y dy, ver o que vai dar. E vou integrar g de x dx e ver o que vai dar. Depois, nós vamos colocar essa igualdade aqui em função do y. Ok? Então, nós devemos determinar a solução em função da variável y. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Então, o importante é o seguinte: vocês estudaram no primeiro, em cálculo 1, limites e derivadas, ok? Aprenderam aquelas metodologias para derivar a função. No cálculo 2, estudaram a integração, certo? Também várias metodologias para fazer a integração. E aqui nós vamos aplicar esses temas, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho nessa igualdade, aqui nessa equação, é verificar que eu posso separar a variável. Olha, multipliquei na diagonal aqui, y dy igual, multipliquei na outra diagonal, 8x ao cubo dx. Ok? Então, o primeiro passo é esse. Eu tenho que multiplicar nas diagonais e tenho que separar as variáveis. No primeiro membro eu vou colocar o y, no segundo eu coloco o x. E agora eu vou fazer a integração. Então, observe o seguinte: essa extensão aqui, dy, ela serve para dizer o seguinte: eu estou fazendo uma integração e essa integração vai estar em relação a y. O dx significa o quê? Que eu estou fazendo uma integração e essa integração é em relação a x. Tá? Então, dy e dx serve para isso, para indicar qual variável você vai estar integrando. Muito bem. E aí, o que a gente tem que lembrar? Olha,
como que eu faço a integral de y dy? O que nós temos que lembrar? Que o y tem expoente 1, não é isso? Lembra daquela regrinha do x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1? O expoente do y aqui é 1. Então, eu fiz 1 mais 1 deu 2 e dividi por 2. Essa é a integral. Agora, a integral aqui de 8x ao cubo, eu tenho que somar o 3 mais 1 vai dar 4 e dividir por 4. Ok? Aquela regrinha. E aí o seguinte, lembram também que toda vez que a gente faz uma integração, a gente acrescenta aquela constante? Então, essa constante ela vai ser anexada apenas no lado da igualdade que tem um x. Tá? Eu não preciso colocar uma constante no y e uma constante no x. Eu vou botar uma só aqui no x. Tá? Nesse exemplo aqui, nós observamos que a gente tem 8x à quarta dividido por 4. Então, eu posso dividir esse 8 por 4 aqui, olha. Certo? 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, eu tenho 2x à quarta mais c. Então, a parte da integração, ela praticamente encerrou aqui. Mas eu ainda tenho que colocar essa igualdade aqui em função do y. Tá legal? Pessoal, qualquer dúvida aí, abre o microfone e faz a pergunta, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu tenho que olhar para essa igualdade aqui, y ao quadrado sobre 2 igual a 2x à quarta mais c. O que eu posso fazer primeiro para isolar esse y? Nós fizemos o seguinte, pegamos esse 2 que está aqui no denominador e passamos para o numerador aqui, para o segundo termo, multiplicando toda essa expressão aqui, 2x à quarta mais c. Certo? Então, olha, o 2 estava dividido, veio multiplicando toda essa expressão. E aí, eu tenho um quadrado aqui, olha, y ao quadrado. Toda vez que eu tiver um expoente para o meu y, significa que eu tenho que fazer a raiz quadrada de tudo que estiver no segundo termo. Aqui no segundo termo eu tinha 2 vezes x à quarta mais c. Então, se era y ao quadrado, ficou raiz quadrada de 2 vezes 2x à quarta mais c. Esse mais ou menos aqui é porque toda vez que eu tenho um quadrado, a raiz quadrada aqui, o resultado dela, né, pode ser positivo ou negativo. Tá? Se fosse um expoente ímpar, 3, 5, 7, não, ia ser só positivo. Mas toda vez que for par, 2, 4, 6, a gente vai colocar esse mais ou menos aqui. Tá legal? Apenas como uma referência. Muito bem. Aí, nós, na realidade, poderíamos até parar nessa equação aqui em cima. Olha. Mais ou menos, raiz quadrada de 2 vezes 2x à quarta mais c. Mas algumas literaturas, alguns aplicativos também, se você for ver, às vezes ele simplifica ainda mais essa questão. Mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui hoje, simplificando, tá? Mas no decorrer a gente vai deixar da forma mais simples que a gente conseguir. Conseguiu isolar o y, a gente para, porque já é suficiente. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente multiplicou o parênteses. Olha. 2 vezes 2x à quarta mais c. 2 vezes 2 deu 4x à quarta mais 2c. Só que tem esse 2c aqui, na realidade, é um fator constante. E toda vez que a gente tiver um fator constante, a gente pode substituir por uma outra variável. Nesse caso aqui, eu substituí pelo k. Eu botei assim, k é igual a 2c. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 2c aqui e colocar o k, e aí a gente fecha. Certo? Então, y vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4x à quarta mais k. Então, vamos ver esse número 2 aqui. É o seguinte, olha, dy dx igual a 6 vezes x vezes y.
Aí a pergunta é o seguinte, poxa, como que eu posso separar isso aqui? Tá? Então, está vendo o y aqui, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai vir para o primeiro membro dividindo. Certo? Ele vai vir aqui para baixo, ele vai vir para o denominador. Então, ficou 1 sobre y, dy. E esse dx aqui subiu multiplicando apenas o 6x dx. Tá? Então, nesse formato, a gente conseguiu separar. No primeiro membro, a gente só tem y, no segundo só tem x. Então, se a variável estiver dividindo, ela passa multiplicando. Se ela estiver multiplicando, ela passa dividindo. Ok? Mas, de qualquer forma, agora, a gente tem que fazer a integração. Ok? E aí, o seguinte, eu tenho essa integral aqui de 1 sobre y. E a segunda integral é de 6 vezes x. Essa integral de 6 vezes x ela é simples, mas essa integral de 1 sobre y, a gente tem que lembrar que vai dar aqui no nosso ln de y, lembra? Toda vez que você tem 1 sobre x, a integral é ln de x. Se eu tenho 1 sobre y, a integral é ln de y. Ok? E esse 6x aqui ficou 6x ao quadrado sobre 2 mais 6. Ok? O expoente era 1. Deixa eu voltar aqui. O expoente era 1, então ficou 1 mais 1, 2, dividido por 2. E como a gente está multiplicando, a gente pode dividir. Ficou 6 dividido por 2, deu 3. Aí a integral, praticamente, depois que você simplificou, ela chegou aqui. Toda vez que nós tivermos esse ln de y aqui, e eu quero isolar o y, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que criar esse ezinho aqui, que é aquele número de Euler, e toda a expressão que estiver no segundo membro vai para o expoente do número de Euler. Tá? Então, ó, isso a gente tem que gravar, que de vez em quando isso vai aparecer para a gente. Ó, a integral de 1 sobre y é ln de y. E quando eu quero isolar o y, o segundo membro vai ser o expoente do e. Sempre. Tá? E aí é o seguinte, como aqui ele está somando com C, todo expoente, quando você tem uma soma, o que na realidade você tem é um produto de mesma base. Certo? Eu tinha e elevado a 3x² mais c. Então, eu posso desdobrar em duas bases. A primeira base, e elevado a 3x², que multiplica o e elevado a c. Ok? Mas isso só para a gente tentar simplificar e substituir de novo esse termo que tem o c pelo k, e na realidade a gente substitui e multiplica pelo k e encerra sem nenhum problema. Tá? Nós poderíamos ter parado também aqui em cima, olha, antes de desdobrar. Tá? Se você for procurar algumas nomenclaturas, alguns livros também, que estão na nossa bibliografia, às vezes eles param aqui em cima, que para mim já é o suficiente, porque depois, se você tiver que resolver qualquer questão de aplicação, você pode, a partir daqui mesmo, resolver o problema. Tá? Mais uma simplificação, isso aqui eu estou mostrando apenas que é possível mais uma simplificação, que seria essa aqui. Substituindo o termo que tem o c pelo um k, aí ficaria k vezes e elevado a 3x² e fecharia aqui.